Bom, gente, mais uma vez, estamos aqui retomando as atividades do nosso seminário 80 anos da Segunda Guerra Mundial. Peço desculpas por esse nosso atraso dessa nossa última mesa. Foram problemas técnicos aqui nos equipamentos para a gente poder fazer a transmissão também, a participação do professor Muniz Gonçalves Ferreira, que participará de forma remota. Então, eu gostaria de chamar aqui, convidar à mesa, o professor Bernardo Kocher. Nós teremos a mesa agora sobre as diferentes fases da Segunda Guerra Mundial, e o professor Bernardo Kocher é uma pessoa que tem uma excelente formação, sólida na área de História, com conhecimentos na área de Economia e Relações Internacionais, é professor da Universidade Federal Fluminense, mestre e doutor em História lá, tem uma extensa produção voltada para esse conhecimento da área de crises, de relações, e que acredito que contribui com a sua junção de economia política com história e relações internacionais para a nossa análise do tema. O nosso outro convidado, e assim, tive o prazer ainda de conhecer Bernardo na época no doutorado, com a sua brilhante tese, também tive a oportunidade de ler, e o professor Muniz Gonçalves Ferreira, que é hoje professor titular da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, também já foi professora da UFBA, também foi licenciado em História, e aí eu vou dizer, tive o prazer de ter ele na minha turma, na nossa turma de História, que fez História, e ele foi depois mestrado com Relações Internacionais na PUC e o doutorado em História Econômica pela USP. Eu nem lembro, foi Codiola, ou Muniz, do teu orientador? Muniz, você me escuta? Foi sim, exatamente. Ouço sim, foi Codiola. Porque eu acho que eu estive lá também na tua defesa, mas não sei, mas eu lembro de ter lido e ter visto também. Então, assim, é um grande prazer estar aqui hoje com duas pessoas com um reconhecimento na produção. O Muniz participa também com o Codiola de um trabalho que eu achei incrível na época sobre a Segunda Guerra Mundial. E é esse desafio de estar num momento agora de reflexão sobre os 80 anos da Segunda Guerra, não apenas com aquele olhar para o passado histórico, para a compreensão dessa dimensão, dessa tragédia da humanidade, mas pensando ainda naquilo que é o seu desenrolar para os dias de hoje. Então, quero agradecer muitíssimo aqui, e a honra que eu tenho de estar ao lado do professor Bernardo Kocher, e distante, mais unido com o meu amigo também, Muniz Ferreira. Muniz, então eu vou começar aquela norma protocolar, quem vem de longe fala primeiro. Então, Muniz, você que está mais distante, a palavra é sua. Ok, bom, eu gostaria de agradecer muito e com sinceridade pelo honroso convite de poder participar desse seminário organizado aí pela Faculdade de Formação de Professores da UERJ. Eu tenho um apreço muito grande, fui professor substituto da UERJ de História da América lá no remoto os anos de 1995, 1996, da UERJ lá do Maracanã, Então, para mim, de certa forma, é um retorno à casa, embora não sejam as mesmas instalações, mas se trata da mesma instituição. Quero parabenizar os organizadores do evento pela felicidade de organizar um evento para tratar dessa temática justamente no momento em que se celebram os 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, certo? Quero também externar aqui a minha enorme satisfação de poder participar dessa sessão ao lado desses dois grandes colegas e amigos, que são o Bernardo Kocher e o Gelson Rosentino, Amigos e colegas de longa data. O Gelson aí já falou um pouco aí da nossa trajetória comum no curso de História da Universidade Federal Fluminense. Além de serem amigos e colegas, são também
acadêmicos e intelectuais cuja produção eu admiro muito. Então, é uma grande satisfação poder participar aqui dessa mesa. Bom, estou participando remotamente, espero que as eventuais oscilações aqui do meu sinal da internet, porque eu moro numa região bastante distante, bastante afastada aqui no interior do estado do Rio de Janeiro, do sul do estado do Rio de Janeiro, já indo na direção aqui de São Paulo e de Minas Gerais. Espero que não hajam aí contratempos na conexão, para que eu possa fazer aqui essa intervenção, que é uma intervenção de caráter muito introdutório, muito pontual e, essencialmente, provocativa dos debates, eventuais debates que possam vir a ocorrer aqui, né? O tema da nossa mesa é as diferentes fases da Segunda Guerra Mundial, as diferentes fases. Então, o que eu quero é colocar em discussão, colocar em questionamento aqui, né, problematizar justamente as periodizações mais convencionais ou mais tradicionais a respeito do desenvolvimento da Segunda Guerra Mundial, né? Acho que não caberia, né, no pouco tempo que nós teremos aqui, tanto eu quanto o Bernardo, fazer uma exploração exaustiva, né, dos eventos da Segunda Guerra Mundial, das etapas em que se sucedeu. Pode ser que Bernardo faça isso, se fizer, fará certamente com uma competência maior do que aquela com a qual faria, mas o que eu gostaria é, antes de tudo, estabelecer aqui uma problematização a respeito da forma como uma certa historiografia tem procurado periodizar a Segunda Guerra Mundial, né, apresentar a Segunda Guerra Mundial, de certa forma narrar a Segunda Guerra Mundial a partir de uma certa abordagem, a partir de um certo enfoque que, no meu entender, deixa de fora algumas dimensões que são muito importantes. E é com base na recuperação dessas dimensões que eu pretendo aqui, muito brevemente, de forma muito pontual, repito, chamar a atenção para alguns problemas e, sobretudo, algumas limitações presentes nessas periodizações mais convencionais, certo? Bom, eu começo colocando o seguinte, né? A Segunda Guerra Mundial, ela não se iniciou em setembro de 1939 como um raio em uma tarde de céu azul, né? Ela não foi um acontecimento que surgiu do nada, né? Por isso é necessário que nós agreguemos a compreensão da sua dinâmica, da sua processualidade, né? Nesse período de tempo que foi de setembro de 1939 até maio de 1945, os fatores que geraram esse conflito, que conduziram até esse conflito, sem necessariamente incorrer numa apreciação muito esquemática e muito reducionista de relações de causa e efeito, mas é preciso contextualizá-la, é preciso compreender o advento da Segunda Guerra Mundial dentro de uma determinada processualidade histórica, cujas origens, como, né, vou propor aqui, elas remontam muitas vezes a décadas anteriores, certo? Portanto, eu entendo que para o entendimento adequado desses fatores que engendraram a Segunda Guerra Mundial, é preciso que nós tenhamos em conta o que foi a Segunda Guerra Mundial do ponto de vista histórico, considerando, digamos assim, elementos decisivos do seu conteúdo histórico, certo? Então, para fazer isso, e a partir dessa posição, e a partir dessa caracterização da Segunda Guerra Mundial, que eu for colocar em xeque essa periodização mais convencional, certo? É que eu, me associando a outros autores que interpretam a Segunda Guerra Mundial, que estudam, pesquisam a Segunda Guerra Mundial e a interpretam, é que eu vou tomar como ponto de partida uma caracterização da natureza da Segunda Guerra Mundial como tendo sido um conflito a um só tempo contra-revolucionário e interimperialista, certo? A sua dimensão contra-revolucionária se expressa
todas as potências imperialistas envolvidas neste conflito tinham entre seus objetivos principais isolar, bloquear, asfixiar e eliminar do sistema internacional a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, vista por eles como a encarnação do ideal revolucionário, proletário e socialista. Percebam bem que eu estou colocando aqui que era essa a forma como a União Soviética era percebida por essas outras potências, pelas potências capitalistas, por as potências imperialistas que participaram desse conflito. Né? Em outras palavras, o que eu quero dizer é que a Segunda Guerra Mundial, em uma de suas características mais definidoras, foi, de certa forma, uma guerra contra a União Soviética. Isso se expressa tanto na guerra efetiva de extermínio empreendida pela Alemanha hitleriana contra aquele país, quanto na recusa das potências ocidentais em firmar com a União Soviética uma aliança militar contra o eixo antes do início das hostilidades, né, isso antes de 1939, além do fato de que, notoriamente, a partir da Conferência de Munique de 1938 e de setembro de 1938, terem procurado direcionar os apetites expansionistas e belicosos da Alemanha hitleriana em direção ao leste, né? Aquilo que foi conhecido, inclusive, na historiografia como o Drang nach Osten, né? Ou a marcha para o leste dos exércitos hitlerianos. Né? Quero reiterar aqui que quando menciono esse caráter contra-revolucionário e recupero a representação da União Soviética como a materialização de um ideal revolucionário proletário socialista, eu me refiro à forma como o país era lido, como ele era interpretado. Da mesma maneira como a gente também pode considerar que as guerras napoleônicas, travadas por aquelas 7 diferentes coalizões de estados aristocráticos contra a França primeiro revolucionária e napoleônica depois, também foram guerras que tiveram esse conteúdo contra-revolucionário, uma vez que a França, mesmo a França napoleônica, ela era entendida como a encarnação, como materialização dos ideais revolucionários da Revolução Francesa. Por mais que o bonapartismo, enquanto sistema político, tivesse características bastante distintas daqueles ideais que animaram o processo revolucionário francês no final do século XVIII. Certo? Então, se trata da representação que esses países, no caso especificamente aqui da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética, tinha aos olhos das potências imperialistas. Já a dimensão interimperialista da guerra, ela se manifesta nas disputas entre os países do eixo, né, a Alemanha, a Itália, o Japão, e as potências liberais, entre aspas, né, os Estados Unidos, a França e a Inglaterra. Falo em liberais entre aspas porque há quem discuta até que ponto a França era uma potência liberal, além do fato de que a França viveu no período aí de 1936 a 1939 a experiência da Frente Popular, que era uma outra coisa. Por isso eu coloco entre aspas, mas durante uma parte do tempo a França também teve governos de orientação liberal. Né? Então, a dimensão interimperialista se manifesta nas disputas entre os países do eixo, né, a Alemanha, a Itália, o Japão e as potências liberais, como Estados Unidos, França e Inglaterra, no sentido de reestruturar o sistema internacional do Tratado de Versalhes, que era o sistema internacional em vigor naquele momento, e cujas características eu vou mencionar um pouco mais detalhadamente daqui a pouco. Né? Esse sistema subalternizava ou excluía as potências que conformariam o eixo, né, no final da década de 30, começo da década de 40, em detrimento ou em benefício das potências hegemônicas ocidentais, Inglaterra, França e Inglaterra, França e Estados Unidos. Né? Então, as potências do eixo, elas vão à guerra ou elas ingressam em uma trajetória de confrontação que resultará na Segunda Guerra Mundial a partir da reivindicação de posições hegemônicas dentro daquele sistema internacional, inclusão no sistema colonial. Vamos lembrar aqui todo o esforço que a Itália faz no sentido de ampliar sua presença colonial no continente africano, e de participação em um condomínio de poder multipolar, como foi o sistema
do Congresso de Viena, aquele sistema que existiu entre o final das guerras napoleônicas e a própria Primeira Guerra Mundial, que era, na sua essência, uma pentarquia internacional, ou seja, um sistema internacional gerido pelas 5 principais potências da época, que eram, né, Inglaterra, França, restaurada, Prússia, Rússia e Áustria, né, Império Austríaco, certo? Bom, deixa eu me deter um pouco mais sobre o que eu chamo da dimensão contra-revolucionária desse conflito, né? Se nós compreendermos a Segunda Guerra Mundial dessa forma, uma das vias que conduziu a esse conflito, foi a política de exclusão e intervenção militar contra a União Soviética, praticada desde os primeiros dias após o Outubro Russo de 1917, por virtualmente todas as potências capitalistas e seus aliados, talvez com a honrosa exceção dos Estados Unidos, que ainda se encontravam às voltas com uma política exterior isolacionista, com a qual eles só romperiam definitivamente durante a própria Segunda Guerra Mundial. Ou seja, se considerarmos o momento, por exemplo, da agressão hitleriana contra a União Soviética, através da Operação Barbarossa, já em junho de 1941, é preciso considerar que essa invasão, né, essa agressão, já que foi uma invasão sem declaração formal de guerra durante a vigência de um pacto mútuo de não agressão, ele não representou também uma novidade, ele representou em grande medida uma continuação ou uma retomada de toda uma política de hostilidades de caráter praticamente permanente, praticado pelas potências capitalistas contra a Rússia revolucionária primeira, a União Soviética, a partir de 1922, desde o advento da Revolução de Outubro de 1917. Tá? A ascensão dos regimes fascistas na Europa, do militarismo japonês do Extremo Oriente, imprimiu à perspectiva antissoviética e contra-revolucionária dos estados capitalistas uma dimensão intransigentemente militante, né? Ou seja, se já havia antes uma hostilidade explícita por parte das potências capitalistas contra a União Soviética, a ascensão dos regimes fascistas da Europa e do militarismo japonês no Oriente trouxe um caráter ainda mais intransigente, mais militante a essa hostilidade, né? Resgatada tal processualidade, a assinatura do Pacto Anticomintern entre o Império Japonês e a Alemanha Hitleriana em 25 de novembro de 1936 já se inscreve no rol dos antecedentes diretos da Grande Conflagração. Tá? Antes disso, a própria constituição daqueles regimes, né, eu estou me referindo aqui ao fascismo italiano, ao nazismo alemão, ao militarismo japonês, sob a forma do nacionalismo Showa, que possuiu entre seus objetivos principais a derrota da Revolução Mundial e a guerra contra a União Soviética, né, possibilita que nós recuemos a datação dos antecedentes diretos da guerra ao início das décadas de 1920 e 1930, ou seja, de certa forma, a própria constituição desses regimes, a própria ascensão desses regimes, né, fascistas e o militarismo japonês, já sinalizavam, né, o desdobramento que viria se materializar na Segunda Guerra Mundial. Pensando por essa lógica, o Acordo de Munique, assinado por França, Inglaterra, Itália e Alemanha em 29 de setembro de 1938, ao consumar a política de apaziguamento praticada pelas potências ocidentais com relação às pretensões belicistas e expansionistas da Itália fascista e do Terceiro Reich, sacrificando a independência da Tchecoslováquia e direcionando o ânimo expansionista alemão em direção à Europa do Leste, também pode ser integrado à cronologia dos antecedentes diretos da Segunda Guerra Mundial. Por outro lado, a recusa dos governos ocidentais em aceitar a assinatura de um tratado de defesa com a União Soviética contra a Alemanha hitleriana e a expulsão da União Soviética da Liga das Nações após a invasão da Finlândia em 1939,
reiterando a tradição de isolamento e debilitamento da União Soviética, também sinalizaram ao Terceiro Reich a opção do ataque à União Soviética. Certo? Logo, considerando por essa perspectiva, o caminho que conduziu à invasão da União Soviética pela Alemanha hitleriana começou a ser percorrido bem antes de 22 de junho de 1941, portanto, bem antes do início formal da Operação Barbarossa. Sendo assim, os marcos temporais de 1941 a 1943, como o período da ofensiva alemã na guerra contra a União Soviética, e 1943, 1945, como o período da contra-ofensiva soviética, da capitulação alemã e da conclusão da guerra, passam a fazer mais sentido se integrados a uma cronologia mais que recuaria até a ascensão dos fascismos a partir da década de 1920, mas que também pode remontar sua gênese à reação dos estados capitalistas ao Outubro Vermelho de 1917. Né? O que eu quero dizer, encerrando essa primeira parte, é que a dimensão contra-revolucionária presente na Segunda Guerra Mundial, se nós quisermos, né, interpretá-la dessa forma, ela tem suas origens numa temporalidade muito mais extensa, né, num período, num momento, numa conjuntura muito anterior da sua efetivação mais contundente, que foi efetivamente a guerra da Alemanha hitleriana contra o país dos sovietes, certo? Bom, falar 2 ou 3 palavras sobre a dimensão interimperialista desse conflito, certo? No que concerne ao caráter interimperialista do conflito, vale a pena observar a afirmação, talvez por demais exagerada, de que as origens da Segunda Guerra Mundial remontam à assinatura do Tratado de Versalhes em 28 de junho de 1919. Por que isso? Né? Em seu Tratado da Paz Perpétua de 1975, né, entre várias proposições feitas pelo filósofo Immanuel Kant, né, para a manutenção da paz entre os Estados, todas elas rigorosamente desconsideradas em Versalhes, figurava uma que declarava a nulidade de tratados de paz que contivessem cláusulas que pudessem conduzir à deflagração de novos conflitos. Ou seja, o Tratado de Versalhes ele já surge, ele já é assinado padecendo de um defeito fundamental, de uma deficiência fundamental. Defeito esse, deficiência essa que certamente também pavimentaria o caminho que conduziria à Segunda Guerra Mundial, certo? O seu caráter, falando do Tratado de Versalhes, seletivo, punitivo, revanchista, desigual e excludente, forneceu aos fascismos, ainda quando eram apenas movimentos políticos, e aos nacionalistas extremistas de Itália e Alemanha, a bandeira do revisionismo sistêmico, ou seja, a bandeira da necessidade da revisão dos termos daquele sistema internacional, né? O sistema internacional Tratado de Versalhes. Bandeira essa que adquiriria grande apelo popular, né? Isso incluía também o Japão militarista, uma vez que Versalhes confirmava a legitimidade da presença colonial europeia na Ásia em detrimento das intenções expansionistas do Império Japonês, tá? Ora, desde sua ascensão ao poder nas décadas de 20, um eixo que só se formalizaria, né, com a assinatura do Pacto Tripartite entre Alemanha, Itália e Japão, e privilegiado de suas agendas a revisão do sistema internacional de Versalhes e, portanto, a subversão do status quo estabelecido ao final da Primeira Grande Guerra. Ou seja, se a relação dos países capitalistas com a União Soviética era uma relação que apontava para a guerra, né, as vicissitudes também das relações entre as potências capitalistas também engendrava elementos de conflito que se desdobrariam na Segunda Guerra Mundial. Cada passo nessa direção, na direção da revisão do sistema internacional do Tratado de Versalhes, foi dado com a condescendência de liberais, Inglaterra, França e Estados Unidos, e diante da total passividade da Liga das Nações, que era a instituição internacional
responsável, àquela altura, do sistema internacional e evitar a ocorrência de novas guerras. Cada ato sucessivo de subversão do sistema de Versalhes acarretou a deterioração. Boa noite a todos. Obrigado ao convite feito pelo professor Gelson e pelo Rafael, nesse momento importante, né, de comemoração dessa efeméride, 80 anos de vitória sobre o nazifascismo, né? E é um momento de reflexão, não só pela efeméride, mas também porque a situação política atual nos remete em ponte aérea, né, no túnel do tempo, para aquela realidade. Eu apreciei muito as palavras do professor Muniz, até porque vai em direção à minha no sentido oposto. Eu gosto muito dessas coisas. Aquilo que é e parece que não é, aquilo que não é parece que é, mas, enfim. Porque os fatos históricos se apresentam para a gente numa sequência, a gente fica meio escravo dessa sequência e das narrativas dessa sequência, e, no final, a gente fica tentando consertar, essa é a função do historiador, consertar as lambanças que a classe dominante faz nas suas próprias, né, aventuras, e a guerra foi uma guerra devastadora. Então, se o professor Muniz, já colocando o pé na lama, ele foi de 45 para trás, eu vou de 45 para frente. Para entender o período de 41 a 45, que ele diz, não é apenas isso, é muito mais do que isso, não é aquilo que ele falou das fases, né, de 41 a 43, 43 a 45, enfim. O pós-guerra, né, ele também ensina muito do que foi a guerra, né, porque eu vou aqui fazer não uma licença poética, mas uma licença analítica, né? A Segunda Guerra Mundial é o final de um ciclo, até o presente momento, de 3 grandes momentos de guerras generalizadas, né? A Guerra dos 30 Anos, no século XVII, as guerras da Revolução Francesa e as guerras napoleônicas do século XVIII e XIX, e a própria Guerra dos 30 Anos no século XX. Né? Fechado esse ciclo, o mundo não ficou pacífico. Continuamos em guerras, mas já com uma outra ótica, né? E é essa ótica que nos coloca dentro da Segunda Guerra Mundial. Cada período de paz, tendo em conta só esses 3 grandes momentos, né? Eu não sou um teórico de guerra e paz, de segurança, né? Eu sou um historiador tentando historicizar um processo que é muito sacrificado, né, pelos fatos, né? Cada período de paz tem o DNA do período da guerra. Então, o pós-Segunda Guerra Mundial tem o DNA da Segunda Guerra Mundial e de todo esse histórico. É esse DNA que a gente vive hoje. Nós vivemos as instituições, as práticas, as ideias, né? O mundo começa para a gente pensa no pós-Segunda Guerra. Ninguém aqui pensa como nossos bisavós, que viveram a Primeira Guerra Mundial. Né? A gente não tem isso na cabeça. Nossos conceitos, nossos valores, nossa existência, né? Até a existência dessa instituição que nós estamos aqui, a universidade, para todos, é uma coisa do pós-Segunda Guerra Mundial. Né? Antigamente, a universidade não era vista como sendo algo para ser ocupado, sequer para força de trabalho, era para formar elites, né? Seja na engenharia, na medicina, no direito, mas era só para as elites gerirem a sociedade. Depois eles viram que tem que dar ensino superior para a força de trabalho, para ela, né, reproduzir a economia que vai girar o final da Segunda Guerra Mundial. Eu começo, então, até aqui foi uma apresentação desse problema, com uma colocação que é uma teoria, ao mesmo tempo é uma lei da política internacional, um aforisma de um teórico alemão, Clausewitz. Né? Karl
von Clausewitz. Ele tem um livro chamado Da Guerra, e todo mundo repete isso, né? Que a guerra é a continuação da política por outros meios. Eu já falei aqui, eu não vou estudar, analisar aqui a guerra, mas o período da não-guerra, da política, da paz. Isso eu não estou dizendo que a paz é a continuação da guerra por outros meios. Não é invertendo que vai acertar o ponto. Mas, entre dois períodos de paz, tem um período de paz, tem dois períodos de guerra, né? É isso que nos chama a atenção, né? A Segunda Guerra Mundial, ela foi capaz de dar um fecho e o início de alguma coisa que veio depois. Que é isso que eu acho que hoje está no seu final. Então, se eu pudesse filosofar em voz alta, eu diria: a Segunda Guerra Mundial está acabando neste momento. E isso é um perigo, que viria outra guerra. Mas isso também eu não sei. Se eu soubesse, eu vendia essa informação. Eu suponho que algo muito grave está acontecendo, que se assemelha à Segunda Guerra Mundial. Eu já vou dar até um spoiler, 2 spoilers, né? A ascensão do nazifascismo, com esse nome não é adequado, na minha opinião, para explicar, porque a gente fala nazifascismo e pensa na Alemanha e na Itália direto, é mais complexo, abrange mais realidades. E o genocídio da Palestina, que ocorreu da Segunda Guerra. A gente pensou que no pós-Segunda Guerra os direitos humanos não ia ter mais genocídio, e está tendo um pelas vítimas, fazendo algo muito esquisito do ponto de vista da lógica formal, mas do ponto de vista histórico, talvez não. Seja o fim de um ciclo, né? E o início de outro. Talvez China e Rússia resolvam manter essa ordem de alguma forma, reformulá-la via BRICS, sei lá como, ninguém sabe, né? Enfim, nós estamos diante de uma situação que eu vou dar aqui umas linhas de explicação para uso pessoal, né? Bem, nós estamos falando de guerras, e a nossa guerra, né, é muito específica. No século XVIII, as guerras, foi um século bastante afetado por guerras. Eram guerras de sucessão nobiliárquica, né? E também os estados, com a sua razão de Estado, buscando poder, projeção de poder, economia, imperialismo, coisa e tal. O século XIX, ao contrário, foi um século pacífico, relativamente pacífico. Teve guerras curtas. A única guerra longuinha no século XIX foi a Guerra da Crimeia, durou 3 anos. Tem um documentário russo, que se procurar na internet, chama-se Guerra Mundial Zero, em espanhol. Ali já tem o germe do que veio a ser a Primeira Guerra Mundial, né? E esse período de paz talvez tenha enganado todo mundo, e pouca gente percebeu que tinha uma guerra chegando. Quando ela veio, estava todo mundo despreparado. Quem quiser ler um pouco sobre isso, tem uma autora que ganhou o prêmio Pulitzer dos Estados Unidos, chamada Barbara Tuchman, T-U-C-H-M-A-N, Barbara Tuchman, Os Canhões de Agosto. É um grande livro, grande livro. E ela fala, era um bando de gente despreparada para o que estava acontecendo. Ela vai analisando país a país, país a país, né? E a guerra veio, foi devastadora, e depois veio o Tratado de Versalhes, o Muniz falou, veio entre guerra, veio um monte de coisa, e todo mundo correndo atrás dos fatos, correndo quando a coisa estourava, aí se corria atrás para tentar ver. A crise de 29 já era palpável nos anos 20, mas ninguém queria ver, ou não conseguia ver, ou a correlação de forças não permitia, enfim, né? O que eu estou querendo dizer? Aí veio a Segunda Guerra, que não precisa aqui explicar, né? Os professores de contemporâneo vão fazer isso para vocês, o que arma, coisa e tal. Mas eu digo o seguinte, a Segunda Guerra, quando terminou, foi diferente. Qual é a diferença? Né? São algumas diferenças, algumas regras, muitas instituições
instituições foram criadas para regular essa competição interimperialista que o Muniz fez. Que regras, que instituições... Quer dizer, foi construída também, após a Segunda Guerra, o princípio westfaliano de soberania. Por que a Alemanha estava, né, fazendo? Porque não estava respeitando a soberania. Né? Então, foi lá para cada um ter... Eles não fizeram a descolonização, mas, veja, a descolonização veio no rabo do cometa, que foi a Segunda Guerra Mundial. Eles introduziram isso na Carta do Atlântico de 1941. Eles criaram a ONU, que foi um grande instrumento da descolonização. Né? Então, essa é a diferença do final da Segunda Guerra para as outras. As instituições, as práticas regulatórias, e eu vou citar algumas: o multilateralismo, a ONU, a CEPAL, o GATT, o Banco Mundial, o FMI, a Unesco, a Organização Mundial de Saúde, tudo é pós-Segunda Guerra. Né? A proteção social, o welfare state, né? As políticas keynesianas, isso é intervenção, é regulação. Né? Isso tudo ainda está mais ou menos funcionando. Ao longo do período, como um carro, as peças vão caindo. Cai o para-choque, cai uma porta, cai um vidro, o carro está em movimento. É isso que eu sinto, isso que a gente está vivendo nesse período pós-Segunda Guerra Mundial. Mesmo que algumas tensões de guerras, de conflitos ocorressem, como a descolonização, que não foi prevista, mas funcionou. A Guerra Fria também teve essa coisa de soberania. Qual era a grande birra do mundo ocidental com a União Soviética? Que ela tinha um império, que ela dominava a Hungria, a Polônia, né? Dominava a Ucrânia, dominava todo mundo estava sob o baixo jugo soviético. Né? E do lado de lá eles diziam, é imperialismo. Né? Então, esses problemas existiram. Mas, a partir dos anos 70, a reconstrução econômica já feita, né, o mundo começa a mudar sem mandar recado que estava mudando. Parecia uma crise do momento, mas não era. Era já esse sistema do pós-guerra, da soberania, da regulação, começa a cair as peças do carro em movimento. Né? Os anos 70 vão consagrar o capital financeiro sem regulação. Ele já existia dentro daquele mundo soberano. Esse é que é o problema. Mas ele foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Qual é a solução que foi dada? Desregulamenta, deixa o capital livre. Já começou a fazer buraco. Né? É o retorno da desregulamentação que existia no pré-Primeira Guerra Mundial. Né? O Fordismo virou toyotismo, né? E esse processo trouxe uma crise aguda da democracia. Por quê? Já não conseguia regular a economia, então os partidos de esquerda não conseguiam ganhar a eleição. Aí viravam partidos de direita. E direita parece esquerda. E o que acontece? A democracia entra em crise, porque são iguais. O eleitor não distingue, vota na cara da criatura. Né? Vota por um motivo fútil. No final, na última semana da campanha ou no dia, o eleitor decide. A crise dos partidos de esquerda é a crise da própria democracia. E esses partidos se estabeleceram após a Segunda Guerra. Eles já existiam, mas o jogo dessa tal democracia com sufrágio universal é da pós-Segunda Guerra Mundial.
né? Então, isso daí vai começar a poluir até que veio a crise da União Soviética e o fim da União Soviética. Aí virou a crise da esquerda, do comunismo, do marxismo, do pensamento crítico, vai em cadeia. Vocês são mais jovenzinhos, não viram isso acontecer. Eu fui vendo essa bola, aqui, a turma aqui, não vou falar o nome, porque pega mal, né? Pessoal com mais idade, mas a bola foi descendo o morro, né? E bola de neve, né? Foi engordando, engordando, né? Foi perdendo o Estado a capacidade de fazer políticas públicas, da democracia expressar a vontade do eleitor. Fora o absenteísmo eleitoral, que também cresceu muito, né? Hoje se vota, nem metade da população vota, né? Então, isso... sendo voto obrigatório. Agora, onde não é obrigatório, é mais vexaminoso ainda, né? Ganha quem consegue botar eleitor para votar, né? É assim nos Estados Unidos. Por que o Trump ganhou? Porque os eleitores árabes não foram votar, não é que votaram nele, né? Não votaram na Kamala, né? E não foram votar. Então, ele conseguiu uma parte, pelo menos, da vitória dele, foi isso. E, com isso, o que a política representa? Um vazio, né? E essa política foi montada, eu volto a dizer, após a Segunda Guerra Mundial. Na Itália, por exemplo, para combater os comunistas, na eleição de 1946, os comunistas quase que ganham poder. Os Estados Unidos levaram toda a tecnologia de campanha eleitoral, carro de som, santinho, comunista come criancinha. Eles construíram a democracia. O Partido Democrata Cristão Italiano é uma invenção. A ideia de democracia cristã e não comunismo ou social-democracia. É uma ideia americana que foi levada para a Europa e se desenvolveu na Itália e na Alemanha, né? Vamos voltar, vindo para cá de novo. O renascimento desse fenômeno do nazismo, fascismo, eu preferia que tivesse outro nome, porque é algo comum, mas não é igual. E quando você fala, geralmente se fala fascismo, né? Porque nazismo parece que tem um R no meio, aí o pessoal não quer arranhar a garganta, joga para o fascismo. Mas o fascismo não seria nada sem o nazismo da Alemanha. Enfim, essas questões têm que ser melhor elaboradas, avaliadas no tempo atual, né? Que vão ser de grande utilidade. Vão ser de grande utilidade. São carregadas de ideologia, são carregadas de significado simbólico e cognitivo. Parece que as palavras são neutras, mas elas têm ali toda uma história, né? Toda uma história de luta política e ideológica. E você carregar o nazismo e do fascismo foi muito a ideia americana pós-Segunda Guerra Mundial da sociologia funcionalista de restaurar a ideologia liberal que estava amassada, derrotada, né, antes da Primeira Guerra, depois da Primeira Guerra Mundial, né? Enfim, nós vivemos também uma crise cognitiva, né? Todo mundo deve ter aqui um tiozinho do pavê, que vai na festa de aniversário do sobrinho falar aquelas bobagens ou fica no WhatsApp da família, né? Eu tenho uma prima que mandou para mim uma imagem, uma moeda nazista, da Alemanha nazista, que tinha uma foice e um martelo, para dizer para mim que era comunismo. Ela foi devidamente bloqueada, né? Sem conversa. Não tem, até hoje, não, tudo bem, mas não... Fala-se qualquer coisa. Essa crise cognitiva é um produto do desgaste da ordem política, econômica, social, ideológica, do pós-Segunda Guerra Mundial, que a Segunda Guerra Mundial obrigou a se constituir. Também elemento de crise e eu acho que essa é a causa de toda a explicação que o
professor Muniz colocou, é a competição. A competição. Competição entre as grandes economias e agora com o fator China e Rússia. Né? Eles não conseguem lidar com isso. Né? Eles não conseguem lidar. As grandes forças econômicas, vocês estão assistindo toda essa problemática, né, da tentativa de reorganização do papel da economia americana, né, através da reindustrialização, que ele não consegue, não vai conseguir certamente, não quer dizer que vai perder a parada, mas talvez aprofunde mais isso, que se chama nazismo e fascismo, né, e, no fundo, ele quer tirar a riqueza dos países, dos trabalhadores dos países, das empresas dos países, dos estados, e levar para os Estados Unidos. Ele não se reindustrializa, mas fica mais rico até, né, do que quando começou isso. Isso tudo é o desmoronamento da ordem trazida pela Segunda Guerra Mundial. Né? Essa ordem não foi pensada, mas ela foi implementada com o Plano Marshall, com a Guerra Fria, que foram as duas partes, né, do trilho do trem, os dois trilhos que foram empurrando em direção à racionalidade, em direção à produção, em direção aos direitos, às regulações, né? E duas coisas, eu já falei, a crise cognitiva, a incapacidade de explicar, que está se generalizando, né? Está se tornando universal, a gente está ficando monstros da caverna, né? Falando coisas com lógica, com começo, meio e fim. Né? Agora mesmo recebi aqui no Zap, a Harvard, o governo americano mandou para a universidade dizendo o seguinte: se vocês não mudarem o que vocês estão fazendo, vocês vão perder o dinheiro. Mandou um texto cheio de erros. Aí os professores foram lá com caneta vermelha, corrigiram os erros de português e publicaram. Quer dizer, o governo não consegue se expressar na língua pátria. Né? Enfim, é uma crise do Estado Nacional. É uma crise. Né? E essa crise está levando ao aumento da competição. Só que, quando eu falei da Primeira Guerra Mundial, o professor Muniz falou da competição interimperialista, não existiam instituições. Hoje elas existem. E estão sendo corroídas. A ONU, que não faz nada em relação ao genocídio da Palestina. O genocídio que ninguém faz nada, e quando fala alguma coisa é melhor não ter falado. Né? Isso tudo nos traz uma ideia, né, que um autor francês, que eu gosto muito, Bertrand Badier, B-A-D-I-E, né, da Escola Francesa de Relações Internacionais, eles pensam diferente as coisas. Né? É a Revolução Francesa, é o iluminismo ali na veia. Ele chama isso de cacofonia. Cacofonia, cada um falando uma coisa sobre o mesmo assunto e ninguém entende nada. Né? As políticas públicas, os estados, né? Os estados hoje, cada um fala uma coisa de um lado para o lado, do outro, ninguém entende nada. Né? Coisas inadequadas são ditas, enfim. E, já falei, o genocídio na Palestina. Quando veio os direitos humanos, pensava-se que não teria mais genocídio. Aí foi tendo genocídio na África, teve lá o Pol Pot, lá no Camboja, em alguns lugares. Não, é coisa deles lá da Ásia, Guerra Fria. Agora não. Um lugar controlado pelo Ocidente, eles estão deixando ocorrer. Né? O governo britânico era conservador, virou trabalhista, está apoiando do mesmo jeito. Né? O Macron diz que vai fazer acontecer e não faz nada. É a inoperância. A Alemanha quer compensar o seu consciência pesada de apoiar o genocídio dos judeus, apoiando o genocídio que os judeus estão fazendo.
Isso é cacofonia também. Né? São coisas que, né, cada um fala uma coisa. Né? O que me leva a perguntar, será que a democracia, ela mesma, tem esse conteúdo genocidário? É normal da democracia isso? Ou isso é uma crise? Isso a gente só quem viver verá. Enfim, né? Já encerrando essa nossa reflexão sobre a Segunda Guerra Mundial, algo esquisita, né? Que não vê a guerra, e sim o pós-guerra, como consequência direta da guerra, como ato contínuo do final da guerra, né? A paz e as guerras do pós-Segunda Guerra não foram que nem as do século XVIII, guerra de sucessão. Não foram que nem do século XIX, como guerras de colonização e de áreas de influência, né? Foram guerras de soberania. A descolonização, a guerra da Argélia, um puta momento na história das lutas sociais. Saiu Fanon, Franz Fanon, saiu daí. Jean-Paul Sartre se articulou a luta anticolonial, né? Fazendo... Os franceses diziam, está no texto do Sartre, né? O colonialismo é um sistema. Ele diz, os franceses estão dizendo que a gente manda maus colonos para a Argélia, por isso que a gente não consegue ganhar a guerra. E o Sartre diz, não, é um sistema colonial, os argelinos têm uma identidade nacional e a gente está lá explorando eles. O colonialismo é para tirar lucro. Né? Então, apesar de tudo, o pós-Segunda Guerra e as suas guerras foram guerra. A guerra do Vietnã, a guerra da Nicarágua, a Revolução Chinesa, né? Até o final da Guerra Fria, as guerras eram guerras de independência, a independência de Angola, né? Moçambique, as colônias portuguesas, derrubou a ditadura salazarista. Né? Não fosse a guerra, talvez estivesse até hoje no poder. Mas esses novos padrões de competição trouxeram a corrosão das regulações que a Segunda Guerra exigia. Né? A corrosão, o esvaziamento, a cacofonia, né? A falta de efetividade das políticas públicas, né? O desinteresse dos governantes. O governante, isso começou, se eu não me engano, com a eleição de François Mitterrand, em 1981, que ele foi eleito com um programa de esquerda, chegou lá, os bancos tiraram o dinheiro, só tinha o prédio e a contabilidade negativa. E depois, Felipe González, na Espanha, um socialista, esse aí nem esperou, já fez campanha de um jeito e governou de outro. Depois, o Partido Trabalhista Inglês tirou toda a programação socialista de estatização, de regulação, de direitos do seu programa. E por aí vai. Né? Então, o que a gente percebe, né, é que, e aí que está o grande problema, que gerou a Segunda, e, nesse momento, estamos em suspensão. O que foi a Segunda Guerra Mundial em termos de... E a Primeira também. Em termos dos que lutaram. Eram dois lados. Se blocaram e fizeram a bipolaridade. A guerra é sempre entre dois lados. Não tem guerra entre três lados. Hoje, eu acho que a ameaça é uma nova bipolaridade. Né? É um risco. A gente está vendo movimentos a favor da multipolaridade. Mas isso é uma ideia, ainda não é uma realidade. Está muito confuso o quadro político internacional. Na Primeira Guerra Mundial, França e Inglaterra, que se digladiavam competindo por colônia, se juntaram. Né?
o Império Otomano, na mão dos jovens turcos, tinha tudo para entrar do lado da França e da Inglaterra, mas estava a Rússia junto. A Rússia queria parte do Império Otomano, eles mudaram e foram se juntar com os alemães, né? Se associaram os alemães. Então, é a instabilidade que, desse jogo caótico, randômico, pode sair uma bipolaridade lá no final. E um fator determinante para isso, que a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais vivenciaram, os povos não têm controle. Hoje, mesmo tendo democracia, a gente não tem controle sobre a política externa. Ela é insulada e é impermeável à pressão social. Com muita dificuldade, os governos agem, né, em função dos interesses. O interesse é a paz, mas, e com essa bagunça toda que o moço lá da laranja, tem cor de laranja, ele, olha só como é complexo o problema, porque isso não é um jogo de casinha de boneca, né, que a menina põe ou tira, é complicado. O homem está dizendo, eu não quero mais pagar nada para a OTAN. Vocês estão assistindo isso. Os europeus, se quiser, que paguem. Pois bem, os gastos militares atuais dos países europeus em relação ao PIB é de 1 e pouco, talvez 2. Vai subir para 5. Vai tirar dos direitos sociais. Quem é que me garante que a União Europeia é uma comunidade de competidores amigos? Se pudesse um passar foice no outro, mas a União Europeia faz com que a coisa, um avião da Boeing, da empresa aérea, esses aviões de grande porte de passageiros, o Airbus, o motor é Rolls-Royce, uma asa é feita num país, outra asa é feita no outro, vai para aqueles riozinhos, passa debaixo das pontes medievais, coisa e tal, é dividido, né? E é montado em Nice, na França, que é um centro aeroespacial. Eles estão competindo, mas estão convivendo em grandes, né? Se tirar esse custo que os americanos, com toda razão, eu não quero gastar mais com vocês, eles vão subir os gastos, vão se armar e vão ter autonomia sobre esses gastos. E quem é que me garante que amanhã uma disputa franco-alemã ou inglesa, francesa, não vai... A África está ocupada por exércitos e empresas militares polonesas, húngaras, não tem só russos. Eu soube outro dia, a Hungria tem tropas, tem um tal de anel núbio ali no parte da África, cheio de matérias-primas, e eles vão estar armados a um nível estratosférico, 5% do PIB. Isso é uma coisa, eu não sei se eu sou pessimista, né? Até sou um pouquinho, admito, mas é uma coisa para se preocupar. E o que é subir de 2% para 5% do PIB alemão, que é maior que o brasileiro? Junto o francês, o inglês, o italiano, né? O grego, o sérvio, o polaco, é corrida armamentista. Né? Todo mundo vai querer míssil hipersônico, todo mundo vai querer bomba atômica estratégica, e por aí vai, todo mundo armado até os dentes. E foi levar a Primeira Guerra Mundial. E a Segunda, os alemães desrespeitaram o Tratado de Versalhes e rearmaram. Né? Então, eu diria, assim, filosoficamente, que a Segunda Guerra Mundial talvez esteja terminando nesse momento, né? De um ponto de vista histórico que não se contenha às batalhas, mas sim a todo o significado social, econômico, político, ideológico que levou a esse grande conflito. Né? Então, estamos atentos, vigilantes, né? Usando a nossa rede social para produzir alguma coisa que não seja a prostração das massas trabalhadoras
perante essa escalada de descontrole, né, dos Estados em direção à conquista de riqueza social através da guerra, que é isso que eles fizeram na Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então, precisamos, como pensadores, né, se dedicar bastante a isso. Tá? Então, agradeço vocês a audição e, se houver perguntas a essa loucura toda, a gente pode responder depois. Com certeza teremos, Bernardo. E o Muniz parece que voltou à sala ali. Bom, gente, estão indo aqui para o final da minha intervenção. Na primeira parte, eu tentei mostrar como um certo, digamos assim, estrabismo ideológico, ao desconsiderar uma dimensão da Segunda Guerra Mundial, que eu caracterizei aqui como uma dimensão contra-revolucionária da guerra, não conseguiu incluir no contexto e na periodização da Segunda Guerra Mundial acontecimentos conflitivos das relações entre os países capitalistas ocidentais e a União Soviética, que tiveram, na invasão da União Soviética pela Alemanha através da Operação Barbarossa de junho de 1941, digamos assim, o seu desfecho. Né? Então, o que eu estou propondo aqui desde o começo da minha fala é incluir a Segunda Guerra Mundial numa trama de acontecimentos que lhes são muito anteriores, certo? E que, no caso específico desse aspecto, a falta da consideração do caráter contra-revolucionário, no caso em particular, né, antissoviético da guerra, impedia de ver na invasão alemã da União Soviética um elemento de continuidade em relação a desenvolvimentos que já haviam se verificado anteriormente. Eu agora vou me referir brevemente, para ir encaminhando para o final da minha exposição, espero não tomar mais de 5 minutos, como também uma determinada perspectiva de caráter mais eurocêntrico também impede integrar processos e acontecimentos conflitivos verificados na periferia da Europa e também na periferia do mundo, entendido como periferia do mundo, a Ásia e a África, acontecimentos, eventos e conflitos que também integram a processualidade histórica da Segunda Guerra Mundial. Então, eu vou continuar aqui colocando o seguinte, né? Que as ações de desestabilização que conduziram ao colapso do sistema de Versalhes foram empreendidas pelos estados que conformariam o eixo, né? A Alemanha, Itália e Japão, da periferia do sistema para o seu centro em um movimento centrípeto, né? Nesse sentido, a invasão japonesa da Manchúria, em setembro de 1931, e da China continental, a partir de julho de 1937, são os antecessores diretos do ataque da aviação japonesa à base estadunidense de Pearl Harbor em 7 de dezembro de 1941, ou seja, a periodização mais tradicional considera o começo da Guerra do Pacífico apenas através do ataque japonês a Pearl Harbor em dezembro de 1941, mas não integra, né, nessa processualidade a invasão japonesa da Manchúria e da China continental, né, realizadas respectivamente em 1931 e 1937. Uma interpelação da periodização convencional do conflito poderia indagar, sem a prova de força do militarismo japonês ao atacar a Manchúria em 1931, teria havido o ataque a Pearl Harbor 10 anos depois? E observem que foi Pearl Harbor quem tirou os Estados Unidos do isolacionismo, entre aspas, voluntário internacional, isolacionismo no sentido de que os Estados Unidos eles não se dispunham a participar ativamente dos processos internacionais que envolviam as grandes potências europeias, certo? Então foi Pearl Harbor quem tirou os Estados Unidos do isolacionismo voluntário internacional e o levou a se engajar diretamente na guerra, que só assim se tornou mundial, pois que passou a envolver todas as grandes potências do mundo. Até então ela era basicamente uma guerra intra-europeia, né? O continente africano foi o espaço geopolítico e territorial em que o revisionismo internacional italiano empreendeu suas primeiras performances reais, o revisionismo ao qual eu me referi anteriormente, né? A tentativa de revisão
do status quo existente na época do Sistema Internacional do Tratado de Versalhes. A invasão da Abissínia em 1935-1936 forneceu a demonstração prática da disposição do fascismo italiano em realizar pela força das armas suas ambições territoriais através de uma nova partilha do mundo colonial. Foi a primeira ação armada efetiva de caráter expansionista realizada pelo fascismo italiano, foi a agressão à Abissínia, atual Etiópia, em 1935. O fracasso dessa primeira tentativa não impediu o governo fascista de se engajar em outras aventuras militares que lançariam ainda mais combustível no grande incêndio internacional da Segunda Guerra Mundial. Assim, entre 1936 e 1939, a Itália fascista, juntamente com a Alemanha hitleriana, interferiram diretamente na Guerra Civil Espanhola em apoio às forças franquistas. Em 1938, a Itália apoiou as pretensões alemãs em Munique, pretensões de anexação de parte da Tchecoslováquia, depois do restante da Tchecoslováquia, e de anexação da Áustria. Em abril de 1939, a Itália invadiu a Albânia e integrou o país ao seu império, um império mais virtual do que real, né? Em 22 de maio de 1939, a Itália assina o Pacto de Aço com a Alemanha. Em junho de 1940, declarou guerra à França após a invasão alemã e 12 dias antes da capitulação francesa. Em outubro de 1940, já no contexto da Segunda Grande Guerra, invadiu a Grécia e em abril do ano seguinte secundou as forças militares alemãs na invasão da Iugoslávia, né? Portanto, esses eventos periféricos, digamos assim, em relação ao centro da Europa entendido aí como o espaço ocupado pelas grandes potências europeias, também foram acontecimentos de importância decisiva para a Segunda Guerra Mundial. E para terminar, eu diria que esses sucessivos desafios à sobrevivência do sistema de Versalhes, sistema internacional pactuado em Versalhes, tendo como pano de fundo o rearmamento alemão, inclusive naval, insere-se na grande cadeia de acontecimentos que vertebra a trama processual da Segunda Grande Guerra. Ignorá-los ou isolá-los do contexto dificulta a compreensão da natureza, do conteúdo, das causas e das consequências do conflito. Sem este pano de fundo, correremos o risco de voltar a tratar o mais impactante evento histórico da contemporaneidade como uma simples coleção de acontecimentos e datas. Dito isso, encerro aqui a minha exposição. Desculpem aí os contratempos, tá? Obrigado pela atenção. Boa noite, nosso amigo que a gente ouve lá no Faixa Livre. Agora eu não estou conseguindo ouvir tanto, mas fã do Faixa Livre, desde Paulo Passarim, né? Parabéns, professor. Muito obrigado aqui, e também o Muniz. Só queria trazer aqui algumas questões que eu achei muito legal que o professor Muniz trouxe, porque eu também entendo, né? Eu acho que é importante analisar isso que ele coloca de uma contra-revolução. E aí eu já pergunto a você se, na verdade, esse processo que você analisa dessa contra-revolução permanente, né, ele não começa em 1918, não começa na Guerra Civil, porque a Guerra Civil foi um evento de mobilização para derrotar a União Soviética. E aí, né, vários outros acontecimentos vão se arrastando, como você ilustrou, né? A gente pode chegar até a Espanha, e antes disso, o processo do fascismo alemão, do fascismo na Itália, que é anticomunista, o próprio nazismo é anticomunista. Então, eu gostei muito da tua observação, eu acho que é uma análise interessante, e se não começa em 1918? Essa é uma pergunta que eu queria fazer a você, né? Os acordos de Munique, que foram totalmente derrotados, porque, na verdade, se as potências imperialistas conseguissem fazer uma articulação entre elas contra a União Soviética, porque até era isso que estava se pensando, né? Isolar a União Soviética, combater a União Soviética, mas, por várias questões, isso não aconteceu. Mas podia estar, né, no cerne de uma aliança para derrotar a União Soviética, né? Aqui, para o Kocher, eu queria perguntar sobre se essa democracia do pós-guerra ela está derrotada. Esse processo das instituições multilaterais, ONU, todos esses acordos que eles, pelo que você colocou, estão em crise
e o que essa crise pode significar. E o que são esses dois blocos, né? Você colocou dois blocos, o que seriam esses dois blocos? China e Rússia? Ou, com essa crise agora na Europa, que eu queria rapidamente, no meu entendimento, eles estão procurando levar a Europa para o lado da extrema-direita. Porque se você tem os aluguéis mais caros do mundo, o preço da energia caríssimo, então isso tudo leva aquela população europeia a votar na extrema-direita, porque todos os governos europeus hoje, conservadores ou social-democratas, apostam na guerra. E para ampliar esse orçamento para a guerra, essa massa vai votar em Le Pen ou no candidato da Frente Nacional. E se esse discurso da extrema-direita, que eu queria perguntar a vocês dois, antes era contra os judeus, contra os ciganos, contra as minorias. Hoje o foco é a comunidade LGBT. O discurso da extrema-direita brasileira, da extrema-direita internacional, o foco é um novo judeu. Aí você não pode atacar os negros, porque o Trump teve voto preto, teve voto dos trabalhadores de uma classe média proletarizada negra nos Estados Unidos. Né? Tem, inclusive, pessoas de origem árabe que na França vão votar na Frente Nacional. Né? Isso está acontecendo na Europa e aqui no Brasil. Nós temos voto aqui no Morro do Feijão no Bolsonaro. Isso é um fenômeno que a gente tem que analisar, estudar mais, mas o que vocês acham desse neofascismo, né? Que ele está ameaçando, ele tem hoje esse discurso contra, e também contra a esquerda, né? Porque ao lado é um novo fascismo que não é nacionalista. É engraçado que o Trump fala isso, mas ele está aumentando o orçamento de guerra. E, concluindo mesmo, é um neofascismo que propõe mesmo destruir direitos, fechar a nossa universidade. Eles desprezam as nossas universidades, a escola pública, Paulo Freire, toda a política de direitos humanos e do humanismo. Obrigado, professores. Rafael, Cida e Leonardo. Não, só fazer a sequência. Bom, boa noite, Muniz. Professor Rafael aqui. Estou te olhando aqui, estou te direcionado para você, né? Beleza. Muniz, obrigado pela sua fala. Eu acho que a gente consegue fechar o nosso seminário muito bem, né? Acho que amarrando desde o início as discussões que a gente tem travado desde a segunda-feira. A minha questão muito próxima do Carlos, né? Porque o nosso cartaz, né, do evento é enfim, né, a imagem clássica fincando a bandeira soviética, né, no hashtag alemão, enfim, né, marcando o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, a União Soviética, de certa maneira, é uma protagonista do fim da guerra, né? E aí eu achei interessante a sua colocação no sentido de fazer essa revisão dessa periodização muito clássica, né, e, enfim, factual, né, que foge um pouco de uma análise mais estrutural, né, voltando justamente, aí eu esbarro na questão que o Carlos colocou, de pensar também a União Soviética, não vou dizer como protagonista no sentido de iniciar a guerra, claro que não, né, mas também um papel-chave dessa oposição, né, contra o comunismo, seu caráter, portanto, contra-revolucionário, que é justamente o período da Guerra Civil. Né. Se a gente pode enxergar ali já o início. Muitos autores, inclusive, apontam que o período da Guerra Civil seria o período da própria Guerra Fria, né? Mas como é que a gente pode pensar, então, o período da Guerra Civil, logo, enfim, após a Revolução Russa, como um momento também inicial da Segunda Guerra Mundial? Bom, vou virar agora aqui e me voltar para o Bernardo. Bernardo, obrigado pela sua fala. Enfim, eu queria só voltar a alguns pontos, né, que você mencionou e que a gente observa, né, em relação ao contexto atual de ascensão da extrema-direita, né, talvez não do fascismo, como você coloca, né, porque remete a um contexto em que as características de hoje são também um pouco diferentes, mas, enfim, a ascensão da extrema-direita, genocídios, militarização, anti-intelectualismo, enfim, diversos elementos que são também que a gente percebe nesse mundo, no contexto da Segunda Guerra Mundial, e você, no entanto, fala que nós estaríamos vivendo o fim da Segunda Guerra Mundial. Em que sentido, então, a gente poderia, de fato, pensar num fim da Segunda Guerra Mundial de tantos elementos que remetem àquele período, de certa maneira, aponta para não um continuismo, mas, enfim, características muito parecidas daquele momento. Marcar um pouco, discutir um pouco essa ideia de fim da Segunda Guerra Mundial nesse contexto atual. Obrigado, Rafael. Cida?
Bom, em primeiro lugar, também eu queria agradecer, né, a fala do professor Muniz e também do professor Bernardo. Teria muitas coisas aqui para trazer, mas deixa eu virar aqui para o professor Muniz, para trazer aqui uma questão, quando ele aponta, né, a questão da... Se ele poderia trazer mais informações para a gente, problematizar um pouco a questão de por que o nazismo aconteceu na Alemanha em relação a um povo tão culto, tão racional, um Estado tão organizado. Então, que condições históricas foram aquelas que levaram aquele povo a assistir tão pacificamente e aceitar, né, tudo o que foi feito em nome, né, ali de uma nacionalidade na defesa de uma raça, tá? Então, se ele pudesse trazer aqui alguns elementos para a gente pensar. E hoje, na parte da tarde, a gente fez uma atividade aqui com o professor Gelson para discutir, a partir do filme, né, do documentário Triunfo da Vontade. E a gente ficou aqui, né, refletindo um pouco sobre o poder, né, da tecnologia, que naquele momento era a questão do cinema, e vários autores, né, da Escola de Frankfurt se dedicaram a essa questão da psicologia de massas, da questão da indústria cultural, e que relações a gente teria, né, com a questão hoje das Big Techs. Tá bom? E para o professor Bernardo, claro que as questões são tão complexas que não vai dar tempo, mas é só para provocar um pouquinho e tentar dialogar, que eu fiquei aqui assim muito instigada quando você trouxe a questão da crise cognitiva, né, que a gente está vivenciando. Eu sou professora que atuo com formação de professores, estágio supervisionado, pesquisa, ensino de história, currículo. E o tempo todo, nós, professores, temos sido assim, atacados por conta de um pensamento da extrema-direita, ultraconservador, né? Quando a gente vai ensinar certos conteúdos, os alunos não querem ouvir. E os pais, muitas vezes, vão às escolas reclamar daquilo que os professores de história ensinam. Então, hoje, os professores de história na educação básica estão sendo assim atacados e perseguidos, assim como os professores também de biologia. Então, assim, o que está acontecendo, né? E aí, quando você fala dessa crise cognitiva, né? Que contradição é essa? Eu sei que a gente não tem a resposta para isso, mas que contradição é essa que a gente vive à ponta da tecnologia, né, teoricamente, de uma democratização da informação, do conhecimento, né, porque a gente tem aí o celular às mãos, mas a gente se fecha em bolhas e a gente não pensa. Né? Então, acho que seriam essas questões aqui. E a gente fala hoje muito de dissonância cognitiva. Né? Não há diálogo entre aqueles que pensam muito diferente da gente. É muito difícil a gente convencer um aluno, muitas vezes, para que ele pense, que ele reflita. Ele está muito fechado nessa ideia dos fundamentalismos religiosos. Né? Ele não quer nem ouvir. Tá? Então, enfim, não sei se tem mais alguém aqui, eu acho que ele, né, fez a... Tá, obrigada. Desculpa se eu me estendi muito. Obrigado, Cida. Boa noite, professor Muniz. Boa noite, professor Bernardo. Meu nome é Leonardo, da graduação de História. Eu queria perguntar, o senhor falou sobre o final da Segunda Guerra Mundial e o período atual. A gente sabe que nenhum país do mundo é tão forte o neonazismo quanto na Alemanha. Né? Nem no leste europeu chega a ser tanta pessoa tão forte assim. A economia da Alemanha está em declínio, ela está vivendo um período muito difícil e as pessoas estão votando na extrema-direita. Né? A Alemanha já reconsiderou revitalizar os bunkers, a palavra de guerra na Europa, a palavra na Europa é a guerra, né? Para a corrida armamentista, enfim, remilitarização. Né? E eu queria falar quão prejudicial, quão perigoso são essas ideias agora, né, que estão sendo difundidas, principalmente quando o pessoal está votando na extrema-direita e essas ideias estão voltando à tona devido ao período econômico da Alemanha.
Obrigado, Leonardo. Tem uma pergunta aqui, a Thaís Sena, ela pergunta se haveria possibilidade de fazer esse... gostaria de ouvi-los acerca do conceito de guerra total aplicado à Segunda Guerra e, quiçá, aos dias de hoje. Tá? Então, obrigado, Thaís, pela pergunta. Eu vou passar a palavra. Antes de eu passar a palavra, eu vou me atrever a só complementar duas coisinhas. Uma em relação... fala primeiro do Muniz, eu acho que é importante a gente falar. O do Bernardo pontuou bem, a Guerra de 30 anos, na historiografia, em geral, você tem essa noção, né, de que você tem uma Primeira, Segunda Guerra como se fosse um bloco. A gente não fala no passado, na Guerra de 30 anos, você tem esse passado recente com essa Guerra de 30 anos. Mas há um elemento, e aí é a minha questão para vocês pensarem, porque na Primeira Guerra fica muito clara a motivação da corrida imperialista, da disputa interimperialista, e que já vinha desde a Crimeia, na guerra russo-japonesa, e as coisas elas continuam ainda, porque elas não são resolvidas após o Tratado de Versalhes, ao contrário, elas são agravadas, aprofundadas, né? E daí você tem todo o movimento fascista que se aproveita, que cresce, se organiza de uma forma anti-iluminista até, mas, ao mesmo tempo, tem um elemento novo, que foi muito bem lembrado, que é a Revolução Russa, ao final da Primeira Guerra, e o elemento ideológico que aparece na composição da Segunda, ou seja, a questão do fascismo, né, versus, e aí a minha provocação, o iluminismo, ou seja, socialismo e liberalismo. Eu não estou falando errado. Se você lembrar o arco de alianças, Estados Unidos, Grã-Bretanha e União Soviética representam os filhos do iluminismo contra o irracionalismo fascista. Né? Claro, aí você tem vários outros elementos. E tem a questão lá, que eu acho que o Muniz lembrou muito bem, eu estava até... Porque a gente pouco fala, na verdade, também do aspecto do Oriente. O Extremo Oriente, o Japão tem... O expansionismo começa a colocar desde 31 com a Manchúria, já tinha a domínio da Península Coreana, vai invadir a Indochina também, ocupa toda aquela região na fronteira até com a Índia. Não é à toa que são cerca de 6 milhões de indianos, hindus, né, por aí é um pouco mais complicado precisar as etnias exatas, mas assim, cerca de 6 milhões daquele território que morrem. Né? E fora o genocídio também cometido pelo Japão na China. Né? Então, 37 é um outro marco fundamental, ou seja, para fugir dessa questão de dados e trazer para o jogo a questão da dimensão ideológica. E aí, claro, não tem como falar nisso, e aí pensando no Hobsbawm, que grande parte da resposta que acontece no pós-Segunda Guerra já é pensando numa extensão dessa Segunda Guerra com a Guerra Fria. Ou seja, a bomba atômica, né, todo o concerto de Bretton Woods e da ONU, né, o próprio welfare state, o Estado de Bem-Estar Social, como resposta preventiva às revoluções socialistas na Itália, na França. Tem dúvida, inclusive, se na Itália o Partido Comunista não ganhou a eleição e não houve lá um acerto interno. Na França também teve muito perto de ganhar a eleição. Então, esse elemento, e aí o breve século XX, segundo o Hobsbawm, o longo século XX, segundo a Higg, mas com o fim da União Soviética, acaba. Então, esse modelo que você está colocando hoje, também parece que ele teve um momento curto aí, híbrido, porque, você vê, teve um mundo unipolar com o fim da União Soviética. Eu estou colocando para jogo. Teve um mundo unipolar. Os Estados Unidos nadavam de braçada, só que o que a gente vem assistindo é a tentativa de uma construção de um mundo multipolar, do qual o Brasil, inclusive, é um dos atores que busca, a partir da ampliação, a partir da ampliação do conceito de segurança, a partir da revisão da própria ONU, né, e não age como um ator isolado, mas a partir da articulação em que não há um bloco militar, não há um bloco fechado, que é o BRICS, mas há interesses que se compartilham. Índia e China são adversários em vários pontos. O Brasil também compete em outros, mas conseguem estar articulando interesses que conseguem dialogar de alguma forma. Né? Então, como é que é o lugar hoje, também pensando, né, do BRICS, nesse mundo, nessa tentativa de fugir a uma bipolaridade
Além daqueles problemas, eu estava comentando rapidinho aqui, essa conta que o Bernardo tinha colocado, desses 5% do orçamento europeu, ele vai equiparar o orçamento militar da Europa ao dos Estados Unidos em torno de cerca de $1 trilhão. Só para vocês terem noção do que a gente está falando. Tá? Então, passar a bola. Bem, eu vou tentar responder. Peço desculpa, não anotei nada, porque eu fiz a cirurgia de catarata e estou sem óculos ainda. Então, eu vejo de longe, mas não consigo escrever. Então, eu vou tentar, na memória, resolver responder, dialogar as perguntas. Primeiro, perguntando sobre a questão da religião, né? A questão da religião, se os cristãos apoiaram o nazismo, como a maioria da população na Itália e Alemanha é católica, então eles apoiaram. Como eles conviveram religiosamente com isso, eu não sei, né? E você faz uma pergunta também sobre a questão evangélica no Brasil. Também, eu não me sinto muito à vontade, porque eu não conheço. Acho que a gente conhece só uma pontinha do iceberg do que é o mundo evangélico. O que aparece, a grande maioria é aderente, né, a essa problemática que a gente está tratando aqui. Mas eu não me arrisco a dizer que isso é o universo evangélico e religioso como um todo, né? A segunda, o Rafael nos colocou sobre o que a gente considera o fim da Segunda Guerra Mundial, é apenas uma metáfora da realidade, não a realidade em si. A realidade é diferente. O que eu digo é que a Segunda Guerra Mundial gerou instituições, elas estão em crise, e a gente está voltando, metaforicamente, para o pré-Primeira Guerra Mundial. Só que, ao invés de não ter instituições, temos instituições que não estão funcionando. A ONU não funciona, esse tarifaço do Trump vai nos corroer a alma, da OMC, que foi construída com muita dificuldade, né? Então, é só essa relação. O problema é o seguinte, a gente está vivendo um mundo instável, nada está pronto, são tendências, possibilidades, né? Não sabemos quem vai ser aliado de quem amanhã. Em 1935, Inglaterra e Itália e mais alguém fizeram um acordo na cidade de Stresa, né? E depois estava em guerra, né? Depois estava em guerra. 4 anos depois estavam em lados totalmente opostos, né? Então, o que é dito hoje, amanhã pode ser desdito. A gente tem que olhar a paisagem como um todo e ver como os atores, né? Para que tanta arma? É para dissuasão ou para ataque? Né? Todo mundo quer pegar um pedaço da China, todo mundo quer dividir a Rússia. Quem é que não quer dividir a Rússia? A Europa não quer dividir a Rússia? A arma é para isso. Então, o clima de pré-guerra está o jogo sendo jogado. Né? Você me perguntou a questão... desculpa, você podia repetir sinteticamente? Sobre o neofascismo, né? Eu me insurjo contra essa expressão, porque ela carrega em si o download da Itália e da Alemanha. O fenômeno é muito mais complexo, né? O fenômeno é muito mais complexo. Um bom campo de estudos sobre esse assunto não está exatamente na esquerda, está na direita, na sociologia norte-americana, que elaborou a teoria da sociedade de massas. Hannah Arendt, William Kohlhausen e outros pensadores, eles fizeram um diagnóstico da crise do liberalismo, né, e localizaram, cada um de um jeito, esse fenômeno, né. Eu acho que ali que tem muita coisa importante. O que eu digo é o seguinte, a gente tem que renomear. É claro que é uma especulação, eu não vou conseguir fazer isso, né? A direita não consegue tirar a Revolução Francesa dos livros didáticos. Até agora não conseguiu, né? Eles não gostam de Revolução Francesa, como não gostam de Revolução Industrial. Mas está lá. Eu também não vou mudar fascismo, apenas aponto que o fenômeno fascismo e nazismo não expressam exatamente, não é Itália, Alemanha, é mais complexo, é mais amplo, é mais diverso. O problema é que ocorreram poucas vezes o fascismo e o nazismo. A gente está vivenciando agora. Então, falta uma teoria, porque não tem estudos de casos suficientes, né?
Então, a minha esperança é que no futuro se mude o nome para ver o que é isso. Né? A gente joga logo no fascismo, aí vem à mente aqueles caras de uniforme caque ou camisas negras, e a gente vê esse fenômeno no tiozinho do pavê, não é extrema-direita, né? Não é exatamente isso, é um caso, é preciso melhor pensar. Às vezes é uma pessoa não tão assim, robusta e adere a isso de uma forma, cola, né, como um imã nessa ideia. Né? Você falou que também a extrema-direita tem como alvo LGBT. Eles têm a agenda de costumes na ponta da língua, contra, mas não esquecer dos muçulmanos, que é muito mais... O Adriano, que veio aqui de manhã, uma vez deu uma palestra, diz que a extrema-direita nazista vai em Israel discutir. Eles são islamofóbicos, eles vão em Israel discutir as conferências dele. Não deixa de ser uma ironia da vida, é a crise cognitiva. Os judeus recebendo esses caras, né, com afinidades, não, nossos companheiros. Né? O Elon Musk fez o sinal nazista e o Netanyahu disse, não, deixa para lá, ele é amigo de Israel. Né? Essa é a cacofonia. Essa é a cacofonia que eu falo agora. Né? A Cida também tocou num ponto que me é muito caro, né? Essa coisa na escola, né? Na escola. Antes o aluno tinha dificuldade de entender, hoje ele entende a coisa. A escola, essa mensagem chegou na frente da mensagem do professor, é muito mais sólida, tem muito mais apelo afetivo, emocional, muito mais adrenalina, e a batalha vai ser dura porque eles querem o nosso lugar sem os nossos salários. Há uma disputa de orçamento. Esse tal de Brasil Paralelo quer o orçamento. Eles estão trabalhando para isso. É uma questão também de distribuição da riqueza social. Agora, você me pergunta, você diz, pô, a gente não tem explicação qual seria. Eu tenho para uso pessoal. Né? Isso é parasitismo social. Né? O desempregado, ele, de certa forma, ele não está vinculado à produção. Não é que ele seja parasita de preguiçoso, não é isso. Né? Ele não tem a mente formada na produção da riqueza social, e sim na circulação. Né? Então, o motorista de aplicativo, você acha um empresário, quando ele, na realidade, é um trabalhador que executa uma parcela do serviço social usando seus próprios recursos para oferir um ganho que cabe muito bem no cálculo da mais-valia industrial. Né? Em segundo lugar, eu diria que o capitalismo conseguiu alocar a alta tecnologia para a elite, né? A alta tecnologia, os conhecimentos mais sólidos, né, de tecnologia de ponta, e para a classe trabalhadora relegou, já que o processo de trabalho não absorve mão de obra, e o conhecimento que já é difundido no dia a dia é suficiente para ele fazer funcionar a máquina e para o consumo, então não precisa pensar, não há necessidade, né, de pensar. E me veio à mente agora, durante a unificação italiana, um dos grandes instrumentos da monarquia do Piemonte, né, era a escola pública. Era a escola pública, é levar a educação pública, obrigar as pessoas um pouco a entrarem, as crianças entrarem na escola, para fim de criar aquilo que o Mazzini falou, né? Criamos a Itália, vamos criar agora os italianos. Né? Então, a gente vive num mundo muito esquisito. Muito esquisito. Você tocou no ponto certo, a tecnologia, a informação, mas a capacidade de transformar o conhecimento em bem-estar, transformar o conhecimento em um status político, né? É quase nulo. É quase nulo. Né? É a perda da subjetividade, da identidade coletiva enquanto trabalhadores. Ela é refeita na religião, que é um apelo brutal. Né? Eu pesquiso um pouco o Oriente Médio e o Islã político, né, como se chama, também é devastador. É devastador. Né?
e lá é muito mais forte, muito mais forte, né? Uma nossa professora, do professor Olália Lobo, que vai sair um livro agora, centenário do seu nascimento, ela escreveu uns artigos, né, uns depoimentos que ela deu. Ela disse que ela foi no Egito nos anos 60, ela viu Nasser discursando, ela falou, está cheio de mesquitas privadas, sem o controle do Estado. Portanto, são cada um formando uma versão do Islã, sem controle. Isso foi se alastrando, e hoje é um fator que você tem que levar em consideração, a força política do Islã político. Né? Você me perguntou uma coisa, você podia repetir, por favor, rapidamente? Sim. Fascista, sim. Até o presente momento ainda não chegaram no poder, assim, a direita não chegou nem na Áustria, né? Nos anos 90 tinha um partido, uma coalizão que tinha um líder neonazista que a União Europeia conteve e disse para a coalizão, se esse cara pegar um ministério, a União Europeia vai sabotar a Áustria. Depois esse líder veio a falecer num acidente de automóvel, alguma coisa assim, né? É um fenômeno geral, é isso que eu digo a você, o nazismo, a gente puxa, não é o mais forte na Alemanha, não é tão fraco, não é tão mais forte quanto é na Itália, na França, cada um tem a sua realidade. A coisa é muito mais difundida, muito mais... Agora, cada país vai ter uma resposta. O Trump é o que tem de nazismo, né, no mercado político norte-americano. Não é? Então, a gente tem que olhar isso e refletir muito sobre isso, refletir politicamente, e não apenas academicamente. Olhar isso sob a ótica da classe trabalhadora, o quanto a classe trabalhadora é alienada do poder, da distribuição da riqueza, é isso que está em jogo. Como o capital se utiliza disso. E não julgar, como se julga o Trump, por exemplo. Você olha o homem, não olha o sistema. Todo mundo acha que vai ser um caos. Né? Ele é randômico, né? Nem bipolar é. Né? Você não sabe onde ele vai parar, de manhã, de tarde, de noite, mas eu não subestimo, porque eu não subestimo o sistema. No final, eu acho que a América vai sair mais rica, mais financiarizada. Esse jogo do vai para lá, vem para cá, tira dali, põe dali, empurra de não sei o quê, no final ele vai pegar uma parte da riqueza social dos trabalhadores europeus e da periferia, uma parte das empresas ele vai tirar, obrigando ela a baixar preço, ou transferir para o território, não sei o quê, dos estados, ou seja, não vai resolver a crise, mas a América vai sair mais rica e financiarizada, vai ter 500 indústrias a mais, mas isso não é nada. Né? Então, eu não subestimo o indivíduo. Né? Você tem que olhar o sistema em que ele está inserido, que permitiu, se fosse um cara de esquerda dizendo eu vou cobrar impostos para dar direitos à classe trabalhadora, ele não ia passar nem filiação no partido ele ia ter, nem no republicano, nem no democrata. Né? Mas um maluco desse, já julgado e condenado, conseguiu. Quer dizer, ele faz parte do sistema, ele é o sistema é ele. Né? É um conjunto amplo de situações, é um ethos social que a gente está nesse momento, envolvido, né? Que está sendo formado lentamente já há uns 30, 40 anos. Aliás, eu vou dizer a data que eu gosto de usar, seriam 48 anos. Hobsbawm, no livro Estratégias para uma Esquerda Racional, ele tem um artigo que diz, desde o início do surgimento do Partido Trabalhista inglês, toda eleição, os trabalhistas tinham mais votos. Porque crescia a população, né? Então eles crescia a classe trabalhadora, eles ganhavam ou não ganhavam a eleição, mas cada eleição, em 77, ele diminui pela primeira vez o número de eleitores em relação ao ano anterior. É aí.
Os trabalhadores já não estavam vendo, né? Tinha crise na Inglaterra, inflação, greve, não sei o quê. Tá? E a Thatcher estava ali olhando. Basta ver o filme da biografia dela, ela estava vendo. Né? Ela era o homem de calças dentro do Partido Conservador, porque os outros eram tudo molenga. Né? Era o adulto na sala, né? Como se diz. Né? Então, é 77, já está ali a crise no Partido Trabalhador. Ali que começa isso e essa sequência. Em algum momento vai virar o jogo. Né? Vamos ver. Dependendo da classe trabalhadora, a chinesa também dá uma sacudida na burocracia do partido. Obrigado, Bernardo. Passar a palavra, então, agora ao nosso professor Muniz Ferreira. Ok, muito obrigado. Bom, primeiro agradecer pelas perguntas, todas elas perguntas muito pertinentes, né, perguntas muito ricas, né, tanto feitas aí pelos colegas, quanto pelos, né, os estudantes, e que me faz lamentar muito o fato de não ter tempo para respondê-las a contento. Né? São perguntas de uma riqueza tão grande, são tão estimulantes à reflexão e ao diálogo, que eu só posso, lamentavelmente, pelo pouco tempo que tem, respondê-las muito telegraficamente. Parabenizar mais uma vez o Bernardo aí, é muito bom ouvir o Bernardo fazendo as análises dele sobre a conjuntura internacional. O Bernardo é sem dúvida alguma, um dos nossos mais brilhantes analistas da conjuntura internacional e também me poupa, me exime de ter que comentar essas questões que ele abordou aí com tanta propriedade. Eu vou, então, me restringir aqui a 3 tópicos que foram levantados nas perguntas que foram dirigidas a mim: o tema da Guerra Fria, da ascensão do nazismo e da guerra total, né? O conceito de Totale Krieg, utilizada lá pelos dirigentes da Alemanha hitleriana. Bom, começando pela questão da Guerra Fria, e em relação a essa e todas as outras questões, eu vou remeter vocês para autores, para obras e para abordagens que procuraram explorar esse tema, já que o tempo não me permite eu mesmo desenvolver uma análise dessas questões. Mas em relação à ideia de que a Guerra Fria contra a União Soviética começa imediatamente após o triunfo revolucionário de outubro de 1917, que eu falei brevemente aqui na minha exposição, mas o autor que, digamos assim, formulou uma narrativa, uma interpretação histórica mais qualificada sobre isso foi o próprio Eric Hobsbawm, no livro dele, A Era dos Extremos, né? Ao ponto que ele vai dizer que o curto século XX corresponde a esse período de existência da União Soviética e de uma guerra fria, a maior parte do tempo, quente, durante o período da agressão hitleriana à União Soviética, que vai de 1917 até o desaparecimento da União Soviética em 1991. Só para que se tenha uma ideia de como se constituiu desde 1917 uma frente unida das potências capitalistas contra a União Soviética, antes disso contra a Rússia revolucionária, né? Já que a União Soviética só surge formalmente em dezembro de 1922, é bom lembrar que assim que ocorre a Revolução de Outubro e que o primeiro decreto do governo revolucionário russo é o decreto sobre a paz, é o decreto que tenta tirar a Rússia da guerra, todas as potências capitalistas envolvidas na Primeira Guerra Mundial organizam uma intervenção conjunta contra a União Soviética. Desde a Alemanha, né, que continua a guerra, né, mesmo diante da proclamação de paz do governo bolchevique, né, e vai vender muito caro um acordo de paz que vai ser assinado em fevereiro de 1918 em Brest-Litovsk, né, um acordo terrivelmente draconiano. Mas a Inglaterra vai se colocar à frente também de uma intervenção de várias potências diretamente contra o governo revolucionário russo, assim como também, mais tarde, em apoio às forças contra-revolucionárias na Guerra Civil da Rússia, né, que vai se estender até o ano de 1921. Depois disso, diante da derrota militar, da intervenção estrangeira e também das forças contra-revolucionárias na Guerra Civil,
o mundo capitalista vai adotar em relação às potências do mundo capitalista vão adotar em relação à União Soviética, uma política, como eu defini aqui, de isolamento, de desgaste, né, de debilitamento, de fustigamento constante, que vai ser inclusive conhecida na terminologia da época como a política de cordão sanitário, ou cordão sanitaire, como eles diziam em francês, né, que é essa política de isolamento, visando aí levar o país ao seu esgotamento completo. Por conta disso, a União Soviética só seria aceita na Liga das Nações em 1934 e só ficaria até 1939, quando vai ser do ataque à Finlândia. Antes disso, o que nós tivemos? Depois da ascensão do nazismo na Alemanha, ao mesmo tempo em que a União Soviética vai preconizar, no âmbito do movimento comunista internacional, uma política de frente popular antifascista, ela vai procurar os governos de Inglaterra e França para fazer um acordo militar contra a Alemanha hitleriana, e não vai conseguir. Né? Essas tentativas, elas estão documentadas num livro de um diplomata soviético que foi durante muito tempo embaixador em Londres, em Paris, em Tóquio, que foi o Maisky, que escreve um livro chamado Quem Ajudou Hitler, onde esses esforços do governo soviético são relatados ali. A Conferência de Munique, em setembro, né, em 29 de setembro de 1938, ela foi, de novo, um ato no qual os governos da Alemanha e da França procuraram direcionar todo o afã expansionista da Alemanha hitleriana para o leste, primeiro ali para a região dos Sudetos, depois para a Áustria, mas tendo claro que o objetivo acalentado pelas cúpulas do partido nazista e parte da oficialidade alemã era de se expandir em relação à União Soviética. Contra a União Soviética, a Alemanha vai realizar uma guerra total, que vou falar daqui a pouco mais dela, mas é uma guerra de extermínio, é uma guerra voltada para a limpeza étnica e a germanização daquele território que era definido como espaço vital, o Lebensraum, certo? Então, por isso que eu digo que uma determinada dimensão da Segunda Guerra Mundial é essa dimensão contra-revolucionária que se expressa nessa hostilidade inconciliável e irredutível das potências do mundo capitalista contra a União Soviética, independentemente aí do caráter da experiência soviética, de se o Estado soviético era efetivamente um Estado que promovia a Revolução Mundial. Não vou entrar nessa polêmica aí, né? É uma polêmica absolutamente válida, mas o tempo não permite. Mas esse dado, ele, na minha opinião, é um dado absolutamente inquestionável e irrefutável, certo? A questão da ascensão do nazismo na Alemanha também, evidentemente, não terei condições aqui de abordar em profundidades, apenas vou me referir às interpretações que procuraram dar conta disso. Começando pela própria análise que Lenin faz num texto em que ele analisa a relação entre o desenvolvimento do capitalismo e as revoluções burguesas, em que ele fala de duas vias para o desenvolvimento do capitalismo, principalmente no campo, né? Uma que seria a via democrática e outra que ele chama de via prussiana. A via democrática é aquela via das revoluções burguesas, em que a burguesia acaba com o monopólio da propriedade fundiária por parte da nobreza territorial, realiza a reforma agrária, forma uma pequena, uma classe média de pequenos agricultores independentes que vão ser a base do regime democrático. Né? Um autor weberiano do século XX vai reiterar essa interpretação, que é o Barrington Moore Jr., quando vai dizer que a reforma agrária e a existência de uma classe de camponeses autônomos vai ser essencial para a existência da democracia. A Alemanha vai ser, por excelência, o local onde vai acontecer a chamada via prussiana do desenvolvimento do capitalismo, no qual o capitalismo se desenvolve sem a Revolução Burguesa. Ele se desenvolve de cima para baixo, e por isso ele vai adquirir não um caráter democrático, né, mas sim um caráter autocrático. E essa substância autocrática ela vai acompanhar, ela vai estar presente no Estado alemão desde a sua gênese lá em 1871, na Alemanha Imperial, né, que vai desenvolver a indústria alemã, a finança alemã, mas vai adotar medidas altamente coercitivas contra a classe operária, inclusive a lei de restrição aos socialistas, né? Isso vai explicar, por exemplo,
a ferocidade com que os círculos reacionários alemães vão impedir a Revolução Alemã ali em 1919 contra a Liga Espartacus, massacrando Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht, né? O massacre também da experiência da República dos Conselhos da Baviera ali em 1918, ou seja, existe uma essência, existe um conteúdo autocrático no Estado alemão desde a sua gênese. Outra tentativa de compreender esse processo também vai ser aquela que vai ser elaborada pelo pensador húngaro, né, também criado do âmbito da cultura alemã, o George Lukács, quando vai escrever o seu livro A Destruição da Razão, onde ele vai dizer que as bases para o advento do fascismo, do nazismo, enquanto fenômeno ideológico, se tem como antecedentes o processo de destruição da razão, ou seja, de luta contra as tradições filosóficas do iluminismo e da própria ilustração alemã, que tem seu epicentro na própria Alemanha, através da obra de autores como Schopenhauer, como Nietzsche, e que vai encontrar sua conclusão no século XX na obra de pensadores como Heidegger, como Carl Schmitt, né, Ernest Junger, né, que eles chamaram de modernistas reacionários da República de Weimar, né? Então isso seria também um fator de explicação, né? Você vai ter na Alemanha um processo de reação contra a razão, contra as luzes, que o Gelson mencionou aí, né? Fala do socialismo como sendo a expressão contemporânea do iluminismo. Nietzsche concordava com isso e dizia isso também, né? E que vai redundar no fascismo, que é a negação mais radical de toda essa tradição da ilustração, toda essa tradição do iluminismo. O próprio movimento comunista internacional vai formular também uma interpretação, digamos, oficial, de que o nazismo da Alemanha ele é a expressão da contra-revolução alemã, né? A Alemanha é um país que reunia as maiores credenciais para dar continuidade ao processo revolucionário que se iniciou na Rússia em 1917, porque tinha a classe operária mais numerosa, os dois partidos, né, operários mais importantes do mundo, a social-democracia e o Partido Comunista Alemão, mas foi ali que a burguesia encontrou a forma mais radical de contenção da Revolução Proletária que foi o nazismo. Né? A Itália, em certa medida, também, tivemos ali a experiência dos Conselhos Operários em 1918 e 1919, e o fascismo foi justamente o contraponto disso, a contraposição disso. Então, o fato do nazismo ter triunfado na Alemanha tem a ver também com o investimento que a burguesia fez na contra-revolução. Certo? E, por fim, nós temos a interpretação que o psicanalista Wilhelm Reich vai realizar no seu livro Psicologia de Massa do Fascismo, que ele vai explicar por que é que setores importantes do povo alemão, das classes médias alemãs, do lumpenproletariado alemão e até uma certa parcela do operariado alemão, põe Hitler através de uma análise freudo-marxista que combina elementos da psicanálise freudiana com a interpretação marxista das outras classes, certo? Poderia mencionar a análise do capitalismo da análise, mas eu tenho tantas restrições a ela que eu não vou fazê-la, porque teria que primeiro apresentar as minhas reservas a essa interpretação. E, por fim, para falar do tema da guerra total, que eu já antecipei anteriormente, né, sendo o regime fascista da Alemanha hitleriana a mais radical negação, né, da Revolução Proletária, né, do movimento comunista e da União Soviética, a guerra entre esse regime, né, da nazista e a União Soviética foi uma guerra de destruição total. Né? Os objetivos alemães, os objetivos do partido, nem toda a alta oficialidade do exército alemão concordava com isso, né? Era de uma guerra de aniquilamento total. Né? Inclusive, no curso da guerra, o governo alemão, o governo hitleriano, cria um ministério de colonização e germanização para os territórios que foram ocupados pelas tropas alemãs na Europa Oriental, particularmente na União Soviética. Né? E a expressão Totalkrieg é utilizada expressamente pelo ministro da propaganda do Reich, o Joseph Goebbels, no momento em que as tropas soviéticas cruzaram o rio Oder e ingressaram no território alemão. Ele, então, num comício, ele pergunta várias vezes
aos participantes daquele comício se eles queriam que a Alemanha travasse contra as tropas soviéticas uma guerra total, diz ele, como nunca antes a humanidade conheceu. A Totale Krieg, ele diz isso, né? E, de fato, ele preconizou isso e levou essa ideia às últimas consequências, já que, diante da derrota catastrófica da Alemanha, né, ele se exterminou, deu fim à sua própria vida, a de toda a sua família, assim como também os principais líderes do partido nazista ali dentro do bunker lá de Berlim, certo? Então, em termos muito apressados, muito pontuais e, portanto, inevitavelmente esquemáticos, eu responderia assim a essas 3 perguntas, agradecendo mais uma vez aí, parabenizando pela propriedade, pela pertinência de quem as elaborou. É isso. Olha, muito obrigado, ministro, pelas respostas também, assim como o Bernardo, que só fazem